Que a doce e preciosa presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sempre na sua vida e que você busque a presença do Senhor e o entendimento da palavra dele. Conheça a palavra de Deus. Conheça o Deus da palavra. Bem disse Jeremias, usado pelo Espírito Santo de Deus: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender, diz o Senhor. É compreendendo o Senhor, é buscando a face do Senhor, é ouvindo a voz do Senhor, é tendo experiências com o Senhor, que permaneceremos de pé nestes dias tão difíceis, nesses tempos tão trabalhosos. Precisamos conhecer a face do Senhor, conhecê-lo face a face, através da oração, através da busca, através do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter sede da presença de Cristo, ter fome da sua palavra. Precisamos desejar conhecer o Senhor e viver na presença do Senhor e viver a presença do Senhor todos os dias. Bem disse Jesus, sem Ele nada podemos fazer e tudo que precisamos está nele. Ele é o princípio e o fim, o Filho do Deus vivo, o Alfa e o Ômega, o Cordeiro de Deus, que se entregou por nós naquela cruz do Calvário. E através dele também podemos nos achegar ao Pai, podemos desfrutar da presença do seu precioso e vivo Espírito. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 1, onde fala de Cristo, ainda no Antigo Testamento, provando que ele é eterno, ele veio antes de todas as coisas, e o Antigo Testamento revela já a sua presença, a sua vinda a este mundo, e fala também sobre o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Um ramo surgirá no tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, o mesmo Espírito que repousou sobre ele logo após sair das águas do Jordão em seu batismo, o mesmo Espírito que estava sobre a face das águas, ainda quando a maioria de todas as coisas não tinha sido criada nesta terra. Embora o Senhor já tivesse criado os céus e terra, o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas antes mesmo de Deus criar os luminares, antes de Deus criar as árvores, as plantas, os animais, o próprio homem. O Espírito de Deus já estava ali se movendo sobre a face das águas, o mesmo Espírito que deu sabedoria a José para interpretar os sonhos de Faraó, o mesmo Espírito que usou Daniel com poder, com graça, sabedoria na Babilônia, o mesmo Espírito que veio sobre Davi quando ele foi ungido por Samuel, o Espírito que tomava Sansão com força e poder, o Espírito Santo que usava os juízes, o Espírito de Deus que usava os profetas, os sacerdotes, os reis, o Espírito Santo de Deus que foi derramado na festa de Pentecostes, enquanto os discípulos oravam e buscavam essa promessa maravilhosa. É o mesmo Espírito que continua agindo, que continua dando sabedoria, poder, unção, graça, dons espirituais, fruto. É o espírito de coragem, intrepidez. E graças a Deus, pela presença do Espírito Santo, que foi enviada logo após a ressurreição de Cristo, quando ele disse que enviaria essa promessa. Cristo ressuscitou, subiu ao Pai e ele cumpriu a promessa. O Espírito veio para estar conosco todos os dias. Busque ser cheio do Espírito. Ame a palavra. Medite na palavra, creia na palavra, busque a face do Deus vivo, busque a presença do Espírito Santo e a sua vida nunca mais será a mesma.
nunca mais será a mesma. O Espírito Santo te moldará, te limpará. O Espírito Santo fará de você uma nova pessoa, nascida, não da carne e do sangue, mas de fato, nascida dele, nascida do Pai, nascida do Filho, nascida do Espírito. E quando você abrir a boca, quando você passar a viver com Ele, você verá que já não vive em você, mas Cristo vive em você através dele. Se não for a presença do Espírito Santo, a gente desiste de tudo, entra em desespero e se entrega. Mas a presença dele nos dá graça, força, alegria para continuar. Busque a face do Senhor. Seja cheio do Espírito de Deus, do mesmo Espírito que repousava sobre Cristo e ainda hoje está com